Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa terceira teleaula da disciplina de Análise Orientada a Objetos 1. Primeiro, eu vou querer, hoje, nós vamos continuar o conteúdo da teleaula passada, trabalhando ainda um pouquinho com documentação de casos de uso, está certo? E iniciaremos a anotação do diagrama de classes, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Ainda, o que eu quero primeiro? Eu quero resumir um pouquinho, ainda voltar um pouquinho o conteúdo da nossa teleaula anterior, tá? Para confirmar ainda alguns conceitos. Então, lembrando, o que nós começamos a teleaula passada? Com o diagrama de casos de uso, ou também chamado de modelo de casos de uso. Então, lembrando, considera-se que você já tem a sua análise de requisitos pronta, o qual você fez a identificação dos requisitos funcionais e dos requisitos não funcionais. Lembrando, requisitos funcionais referem-se a todos os serviços que você tem que disponibilizar no sistema para o usuário, para conseguir abranger todos os problemas, tá certo, da situação existente e agora na solução do sistema desenvolvido. A partir dessas funcionalidades é o que nós estamos iniciando a modelagem. Tá certo? Então, é chamado de caso de uso, no diagrama, nessa técnica de modelagem que nós estamos trabalhando, é chamado de caso de uso, mas então ele representa cada serviço ou cada funcionalidade do sistema. Então, lembrando, em um sistema de informação, que é o foco, né, o forte do nosso curso, é o desenvolvimento de sistemas de informação, então, pensando num sistema de uma biblioteca, tá certo? Então, que acredito que todos têm aí já uma certa familiaridade, porque às vezes vocês já foram usuários, tá certo, de uma biblioteca, vocês como alunos. Então, uma vez que você vai até a biblioteca, o que o sistema tem que disponibilizar para você? Tem que disponibilizar primeiro o seu cadastro de aluno. Lógico, se esse sistema está integrado com o sistema acadêmico, não vai precisar do seu cadastro. Simplesmente a atendente vai verificar a situação, se você é um aluno matriculado ativo, tá certo? Ou se você não está suspenso. Então, todo caso, a funcionalidade cadastrar aluno ou manter aluno, em algum lugar ela tem que ser disponibilizada. Ou no sistema da biblioteca, ou, considerando em um sistema de uma instituição de ensino como a nossa, com certeza já faz parte do sistema acadêmico, tá certo? Agora, qualquer consulta que eu preciso fazer na interface gráfica é uma funcionalidade, é um caso de uso. Cada relatório que o sistema deve contemplar, disponibilizar para todos os tipos de usuários, tá certo? Cada um também será registrado, será modelado como sendo um caso de uso. Então, o que vai acontecer? Eu geralmente sugiro que no momento que você faz a análise de requisitos, que você numere, faz uma numeração de quantos requisitos funcionais você vai ter no sistema. Porque o que pode acontecer? Você pode ter muitos requisitos funcionais e esses requisitos se transformarão agora em casos de uso, tá certo? E com isso, muitas vezes, você não consegue desenhar nenhum único diagrama de casos de uso. Você vai ter que particionar. Geralmente a gente faz uma classificação por categorias e desenha vários diagramas de caso de uso, o qual eu tenho então um modelo de caso de uso, tá certo? Então, só ainda para reforçar, cada serviço do sistema, cada funcionalidade será relatada, especificada, desenhada como sendo um caso de uso, está certo? E quem interage com esse caso de uso? É o ator, tá certo? Lógico que o ator, muitas vezes, poderá ser um próprio usuário do sistema. Poderá ser o atendente da biblioteca, tá certo? Poderá ser uma pessoa já de âmbito mais externo, o fornecedor. Então, todas as pessoas que interagem com o sistema são atores. Só o que acontece? Na modelagem do diagrama de casos de uso, me interessa registrar a interação com o caso de uso apenas do ator primário. O ator primário é aquele que é responsável em fornecer os dados para que ocorra a execução do caso de uso, tá certo? Então, por exemplo, considerando o mesmo domínio, o mesmo exemplo, num sistema de biblioteca, você vai fazer um empréstimo de um exemplar.
tá certo? Então, vai existir essa funcionalidade, esse caso de uso no sistema, emprestar, por exemplo, material, ou emprestar livro, o que for, tá certo? Quem estará interagindo? Duas pessoas, o atendente e você, tá certo? Você, aluno, que estará emprestando o livro. Mas quem que eu devo registrar no diagrama, na modelagem? O ator primário, é ele que é o responsável em fornecer os dados. É o aluno que chega até o atendente e fala assim, eu quero emprestar esse livro. Aí começa, lógico, o atendimento do usuário. Ah, esse livro vai ser emprestado, você tem que devolver tal dia. Às vezes ele pode até tentar verificar se não consegue um prazo maior, tá certo? Então, a interação inicial dos dados do fornecimento para que ocorra a execução daquele caso de uso é considerado o ator primário. E pode ser uma pessoa que estará interagindo com o sistema, pode ser um próprio usuário, está certo? Pode ser um dispositivo, um outro sistema e assim por diante. Então, esse é o papel do ator. Então, ainda só para fechar, cada use case só representa uma funcionalidade, um serviço, nada mais. Cada ator só representa um papel, ou um papel da pessoa, ou no caso de um dispositivo, ou no caso de um sistema, tá certo? Então, isso tem que estar muito bem registrado. Das atividades que foram realizadas, vocês fizeram, tá certo? Eu disponibilizei a minha solução. Lógico que pode ter algumas divergências, gente. Isso é análise desse sistema. É como o analista está abstraindo e como a pessoa, como analista, imagina que vai ser fornecido essa situação para o usuário, tá certo? Para o usuário poder operacionalizar, operar o sistema. Então, vamos supor, mas na sua solução teve um use case que eu não pensei. Então vamos estudar o porquê daquele use case. Em que momento que o usuário vai acessar, vai até o menu do sistema, tá certo? E vai acessar. Então, tem o fundamento? É em tempos distintos? Então, há a necessidade aquele caso de uso? Então, aí sim, eu represento e está correto. Isso é muito bem validado com o quê? Com o processo de prototipação, que é uma característica da própria UML. Também, você vai fazendo a modelagem e vai trabalhando com prototipação. Está certo? Então, hoje, depois, no finalzinho da nossa aula, se for possível ainda, eu vou só ratificar ainda, mostrar alguns exemplos na ferramenta Case, tá certo? E eu me recordo de algumas dúvidas, vários alunos questionando qual ferramenta Case. Gente, ferramenta Case fica à disposição de cada aluno, tá certo? Vocês que quiserem, nós temos várias ferramentas. O Astac é uma, tá certo? Que é bem utilizada por alunos na área acadêmica, por ela ser free, tá certo? Tanto a versão Edition como a versão Professional. Eu uso o Astac na versão Professional, tá certo? Em alguns momentos. Mas eu mesma ainda prefiro o Visual Paradigma. Também tem a versão gratuita, a versão Edition. Você faz o seu cadastro, tá certo? E você usa. Então, o nosso objetivo não é mostrar o uso de ferramenta Case. Isso vocês conseguem, tá certo? Eu tenho alguma dúvida, é só ainda localizar esse vídeo, com certeza, tá certo? Tem vários aí tutoriais ensinando a manipulação da ferramenta, mas é muito simples. É arrastar o componente, tá certo? E fazendo a associação ou relacionamento entre os componentes. Você dá um duplo clique num componente, ele abre uma janela de propriedades, o qual você especifica e define algumas propriedades, tá certo? Lógico, para quem está usando a primeira vez, com certeza pode sentir um pouco de dificuldade, é natural, tá certo? Mas depois, até o próximo semestre, com certeza vocês já estarão bem mais já familiarizados com a ferramenta, tá certo? Então, e agora? Qual que é o próximo passo? Eu posso já fazer agora uma chamada documentação do caso de uso. Essa documentação, existem vários formatos que nós vamos ver um pouquinho hoje, tá certo? Mas ainda, eu sugiro que não seria um momento ideal. Conforme a proposta da UML, entre as suas 14 técnicas de modelagem, é importante que você faça a documentação do caso de uso, tá certo? Mas eu preferiria ainda fazer o quê? Fiz a minha primeira visão, a primeira versão do diagrama de casos de uso, já faço o quê? Já começo a trabalhar no diagrama de classes, que nós vamos trabalhar ainda hoje. E aí depois volta,
faz um protótipo até da interface e começa a relatar o que representa aquele caso de uso. Por quê? Porque a elipse que representa o nome da funcionalidade, ela simplesmente apresenta o nome da funcionalidade. Lembrando, cadastrar cliente, cadastrar aluno. Lembrando que é que se usa como regra verbo no infinitivo mais substantivo, tá certo? E aí depois, o que representa o cadastrar? Lembram que eu falei? Representa uma inclusão, uma alteração, uma consulta, pode representar uma exclusão. Então, tudo isso será descrito numa linguagem lógica, definindo uma sequência lógica de execução de eventos e relatando isso através da chamada documentação do caso de uso. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos ver só um pouquinho hoje e o ideal é voltar depois do diagrama de classes e prototipação das interfaces, tá certo? Então, no próximo módulo, vocês terão análise orientada a objetos 2. Então, com certeza, vocês ainda voltarão a trabalhar um pouco com documentação do caso de uso, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ao quadro verificar alguns conceitos do diagrama de casos de uso. Então, olhem só. O nome é chamado documentação de casos de uso, tá certo? Então, o próprio nome já apresenta aqui bem sugestivo e é a única técnica de modelagem da UML que é no formato descritivo, que é no formato mesmo de redação. Então, você pode utilizar uma linguagem simples, tá certo? Ou você pode usar a função em linhas gerais falando de uma forma geral do caso de uso, e nessa documentação você vai estar interagindo o ator, a atividade do ator, interagindo com o sistema. Porque cada funcionalidade, cada caso de uso é o quê? Um serviço do sistema. Então, você vai estar representando numa documentação essa troca que existe entre a interação do ator com o sistema, tá certo? Então, existem vários modelos de como você faz essa documentação. Então, olhem só, não existe um formato específico de documentação para casos de uso, tá certo? Existem vários modelos e, com certeza, a empresa, de acordo com a sua metodologia, ela provavelmente escolherá um padrão da empresa, porventura, tá certo, que você trabalha. Ainda, essa documentação, por existir em vários modelos, ela acaba sendo flexível, tá certo? Com o objetivo de relatar o que representa aquele caso de uso. Você tem que documentar, tá certo? Mas você poderia até representar por pseudocódigo, tá certo? Numa linguagem, por exemplo, de Portugal, especificando cada caso de uso. E depois, nós daremos sequência nessa documentação. Então, eu tenho o caso de uso, eu farei agora a documentação, então uma forma descritiva, tá certo? E depois nós faremos ainda diagramas, como o chamado diagrama de atividades, tá certo? Que vamos trabalhar ainda só no próximo módulo, para representar o que representa essa descrição, esses eventos que são executados aqui durante um use case, num formato de diagrama. Então, por isso que os principais diagramas, para você depois relatar essa documentação, é o diagrama de sequência ou o diagrama de atividades, conforme sugestão da UML. Agora aqui um detalhe, olhem só. Alguns autores sugerem documentação de casos de uso através de cenários. Nós já vamos ver o que representa um cenário. E esse cenário nós dividimos em cenário principal e cenários alternativos. Então, cenários, pessoal, é pensando na execução mesmo do caso de uso. Muitas vezes eu acabo desenhando, tá certo? A interface nesse formato manuscrita para você conseguir ter uma visão. E aí nós relatamos em 2 momentos, certo?
Então, olhem só, nós já vou voltar e exemplificar o cenário principal e cenário alternativo. Este daqui é um primeiro exemplo de documentação de caso de uso, que é o chamado formato contínuo, tá certo? Geralmente, você pode trabalhar com editor de texto ou pode trabalhar na própria ferramenta Case, ela pode ter auxílio, ou você pode trabalhar numa planilha. E a sugestão é que você preencha esses campos, tá certo? Especificando aqui estes campos. Então, por exemplo, colocando um nome de referência, é o nome do caso de uso, e eu posso aqui adotar o quê? Uma identificação, com certeza conforme um padrão da empresa. Então, só lembrando, ó, verbo no infinitivo. Um breve descritivo, explicando o que representa aquele caso de uso. Depois, indicando pré-condições. O que é necessário acontecer para que ocorra o caso de uso? Tá certo? Então, por exemplo, você pode indicar, para poder fazer o cadastro, para você poder emprestar um livro, você já tem que ter o quê? O cadastro do aluno, ele já tem que estar cadastrado e ativo no sistema, mesma coisa os exemplares. Quais são os atores envolvidos? Aqui eu posso representar sempre o ator primário e atores secundários, tá certo? Ainda, agora vem a descrição do cenário principal e depois do cenário alternativo, já vou comentar. Se tem algum requisito especial que você precisa aí definir antes de executar, e quais são os dados, aqueles atributos que nós listamos como sendo as características dos objetos das minhas classes, tá certo? Que foi as primeiras atividades que nós fizemos. Então, só para exemplificar, o que é cenário principal e cenário alternativo? Então, eu tenho o ator, por exemplo, o ator cliente, interagindo com o use case cadastrar cliente. Então, o que é cadastrar cliente? Lembram? Cadastrar cliente, a primeira coisa indica uma inclusão. Não tem como você começar a executar esse use case se você quer procurar um cliente, se você não fez a inclusão previamente, tá certo? Então, considera-se que dessa ação que você pretende executar, a primeira coisa vai ser feita o quê? Tem que ser tratada a inclusão. Depois pode ser tratada uma alteração, uma exclusão e assim por diante. Vou pegar aqui os dois exemplos dessas duas operações. Então, o que acontece? Quem que vai ser o cenário principal? O cenário principal considera-se, então, essa execução necessária do que está representando o mesmo caso de uso. Porque se você não fizer a inclusão, você não consegue manipular depois o objeto, tá certo? Você não consegue fazer alteração, não consegue fazer exclusão e assim por diante. Então, você vai descrever passo a passo, em formato de eventos, o cenário principal. É isso que você vai relatar aqui, tá certo? No cenário principal. E depois, as outras possibilidades de exceções, tá certo? Ou em um momento que você se depara com alguma decisão, você vai tratar em cenários alternativos. Então, vamos lá. Vou ainda tentar exemplificar um pouquinho mais. Olhem só. Então, vamos pensar. Eu quero fazer o cadastro de um cliente. Eu cheguei até uma loja e eu quero fazer o meu cadastro. Vou efetuar uma compra, então precisam primeiramente fazer o meu cadastro, tá certo? Esse meu cadastro, então, primeira coisa é fazer a inclusão, vai ser cenário principal. Então, quem são os atores envolvidos? Ator principal é o cliente, ator secundário é o usuário que está operando o sistema, tá certo? Seria um atendente e mais o sistema interagindo. Então, o que você começa? No cenário principal, descrevendo e relatando todos os passos que favoreçam a criação do objeto, que é a inclusão, tá certo? Então, sempre em use cases que retratam cadastro ou a execução mesmo de um processo, tá certo? Que você quer criar um objeto, que você precisa, primeiramente, criar o objeto, tê-lo cadastrado para depois manipulá-lo,
sempre isso será cenário principal. E os eventos que vocês descreverão serão todos a favores da criação do objeto. Então, a gente começa. Cliente solicita seu cadastro. Próximo evento, sistema disponibiliza o cadastro de clientes. Depois, geralmente, o que o cliente faz? Informa seus dados. O sistema, tá certo? Então, o cliente informa seus dados e agora o sistema tem que sair tratando, consistindo esses dados. Então, primeiramente, provavelmente o CPF, numa situação, num ambiente, num domínio de lojas, tá certo? De comércio, vai ser o identificador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso aceitar, o sistema pode aceitar o cadastro do CPF sem validar esse CPF previamente? Não, existe o quê? Um algoritmo que faz a consistência para verificar se o CPF é verdadeiro, se ele é válido, tá certo? Então, o sistema primeiro tem que tratar duas, no caso, validações de um CPF. Verificar se aquele CPF já não está cadastrado, tá certo? E verificar se é um CPF válido, tá certo? Então, eu tenho que escrever isso. Sistema verifica se CPF é válido, tá certo? Por que é válido? Lembram todos os passos que favoreçam a criação do objeto. E se ele não for válido? Se não for válido, ele vai ter que sair e fazer o tratamento dessa exceção. Então, não é aqui que eu vou jogar no cenário principal se não é válido. Se não é válido, eu vou jogar lá no cenário alternativo, tá certo? Então, primeiramente, eu verifico se o CPF é válido. Para ele continuar o cadastro, continuar a inclusão, esse cliente não pode estar cadastrado. Então, agora, a forma que eu vou tratar, sistema verifica se CPF não está cadastrado, eu tenho que negar. Então, em alguns momentos que eu vou descrever estes eventos, eu vou ter que afirmar ou eu vou ter que fazer a negação da validação da consistência que eu quero tratar. Tá certo? Mas lembram, todos os passos favorecendo o que eu quero executar como fim. Se eu quero fazer uma inclusão, eu tenho que considerar que o objeto não existe e que eu quero executar essa ação de criação. Eu saio tratando as consistências necessárias. O cliente confirma seu cadastro, tá certo? E ele faz o quê? Cria o objeto, que a gente pode chamar de cria, sistema registra cliente, às vezes alguns chamam até de cria instância, tá certo? Mas criar instância ainda seria instância mesmo o objeto em memória. Ele persistido mesmo é o objeto que já existe, tá certo? Então, isso é cenário alternativo. Agora, cada momento que eu cheguei a uma exceção, a uma decisão que eu tenho que tratar, eu jogo isso em cenários alternativos. Então, todo caso de uso vai ter um cenário principal e provavelmente vários cenários alternativos, tá certo? Geralmente, eu posso afirmar que são vários, mas ou provavelmente não tenha nenhum, pode acontecer, tá certo? Mas cenário principal, sempre um só. Cenários alternativos dependerão de quantas validações eu vou ter que tratar e consistir no cenário principal, tá certo? Então, vamos continuar aqui verificando o exemplo. O próximo quadro, ele mostra um outro formato, que é o chamado formato tabular. O formato tabular, ele representa aqui o nome do caso de uso. Então, eu colocaria aqui, cadastrar cliente. Caso de uso em geral, uma breve descrição também aqui do caso de uso, tá ok? Ator principal é o cliente. O ator secundário, então, seria o atendente da loja. Pré-condições, então, um nome ou uma descrição das pré-condições, se tem pós-condições, tá certo? Ações aí eu faço aqui descrição do ator do sistema e do sistema. Então, eu divido aqui, faço passo a passo dessas descrições. E se existem restrições e validações, eu vou relatar essas descrições. É um formato simplesmente que você coloca numa tabela. Nada mais é do que também bem semelhante ao formato que eu prefiro, que é o formato numerado, tá certo? Então, você vai fazer essa descritiva,
apresentando o cenário principal e depois posso ter aqui, ó, vários cenários alternativos. Então, olha aqui essa definição. O cenário principal apresenta a descrição de uma tarefa que represente o mundo perfeito, sem exceções. Tudo a favor do que representa aí o nome do caso de uso. E o cenário alternativo, qualquer situação que represente uma exceção, né? Condições aqui do cenário principal. Então, olhem só. Aqui um exemplo do cadastrar curso, tá certo? Então, foi colocado um número, eu poderia adotar aqui uma nomenclatura de use case 004, seria de acordo com o padrão da empresa. Uma breve descrição, geralmente nessa breve descrição, neste formato que é o chamado formato numerado, nós iniciamos sempre com a indicação do ator. Neste caso de uso, que é um cadastrar curso, tá certo? Que é um cadastrar curso, o ator é o autor do curso. Tá, ok? São palavras, né, que podem confundir aqui. Então, olhem só os passos do cenário principal. Aqui, pessoal, o slide, conforme a formatação dele, ele mudou para marcador, tá certo? Mas são números. Então, olhem só, autor solicita o cadastro do curso, o sistema exibe esse cadastro que ele solicitou, o autor informou o código do curso. Aí você pode perguntar, mas é o autor que está informando o código? Às vezes é o próprio sistema que vai gerar, tá certo? Aqui nessa situação, ele que está informando. Agora, o sistema valida se não existe esse código já cadastrado, tá ok? Por quê? Eu não posso cadastrar um curso que já existe. O autor informa demais dados do curso e daí aquela questão, e se já existir? É onde nós vamos abrir o cenário alternativo 4, do evento 4, tá certo? Depois, sistema valida que categoria do curso está cadastrada, porque provavelmente um curso é classificado de acordo com uma categoria, sistema recupera dados da categoria, o autor confirma, o sistema cria instância. Eu prefiro aqui, mesmo que conste esse exemplo, mas mudar, em vez de chamar de cria instância, de registra. Tá? Sistema registra curso. E depois, o sistema emite uma mensagem informando que o curso foi cadastrado com sucesso e o sistema encerra o use case. Então, percebam que você já tem que conseguir enxergar, tá certo? O protótipo dessa interface do cadastrar curso, quais são aqui os campos e você está executando passo a passo, um por um. E conforme essa execução é o que você descreveu. Ainda, como exemplo, olhem lá, o cenário alternativo 4. No caso, no cenário principal, falava que lá o código não existia. Quando eu jogo para o cenário alternativo, eu coloco que existe o código do curso cadastrado. Agora, se ele existe, o que eu tenho que tratar? Então, percebam que agora eu faço já uma numeração de segundo nível. 4.1, sistema recupera os dados do curso associado ao código. Então, se ele existe, o sistema vai exibir, vai recuperar. Nesse caso, o sistema vai permitir depois, posteriormente, alteração ou exclusão. Então, aqui eu tenho dois caminhos, ou de alteração ou de exclusão. Então, o que eu tenho que fazer? Escolher um deles e continuar. Ah, e a exclusão? Eu vou tratar no cenário alternativo do 4.2. Autor escolheu alteração. O que ele faz? O autor informou os dados a serem alterados. Depois que ele informou, o autor confirmou a alteração, sistema atualiza, porque já foi registrado, já foi criado o objeto e depois encerra o caso de uso. Tá certo? Então, passo a passo da alteração. E aí, abrindo o cenário alternativo 4.3, eu tenho a opção de exclusão. Então, olhem só, 4.3.1, por quê? Terceiro nível, porque é um cenário alternativo de segundo nível. Sistema valida que curso não está associado a outro objeto,
Então, esse curso que eu quero excluir, ele não pode o quê? Estar sendo usado no sistema por outro cadastro ou por outra funcionalidade. Porque, lembram, são passos que favoreçam o que eu quero executar no use case. Então, ele não pode estar associado. Ah, mas se ele estiver sendo usado? Aí, se ele estiver sendo usado, eu não posso, eu vou tratar o cenário alternativo do 431. Tá certo? Depois, o sistema emite mensagem confirmando a exclusão, o autor confirma e o sistema exclui. Então, se eu queria excluir, todos os passos que favoreçam a exclusão. Tá certo? E sistema encerra caso de uso. Então, ó, abriu o alternativo do 431. Caso ele esteja associado a outro objeto, simplesmente emite uma mensagem e encerra, não permite que ele seja excluído. E o alternativo do 6 foi no caso de validar que a categoria do curso já estava cadastrada. Caso ela não esteja cadastrada, então ele vai permitir cadastrar essa categoria de curso. Então, são o quê? Passos de acordo com o que eu quero que o sistema disponibilize o serviço, caso de uso, para o sistema, para o usuário poder executar. E ainda o último alternativo do 8, se o autor não confirma o cadastro, tá certo? Não sei se agora aqui é 8 ou 9, tá, pessoal? Então, depois só corrijam se vocês imprimirem o material. O autor cancela e emite mensagem que o cadastro será cancelado e encerra o caso de uso. Por fim, se eu quero cancelar, ele não vai cadastrar, tá certo? Então, olhem só, agora, uma atividade bem simples de um use case, só para vocês pensarem um pouquinho nos passos, então, do nosso estudo de caso, do controle de torneios, tá certo? Para vocês fazerem a descrição, pode ser nesse formato numerado, apenas do cenário principal. Apenas do cenário principal. Ah, eu posso fazer com mais detalhes ou com menos detalhes, tá certo? Poderia. Então, este exercício, vamos lá. Apenas 5 minutos para vocês pararem e redigirem essa descrição do cenário, tá ok? E, no caso, depois eu já volto aqui apresentando a minha solução. O que eu quero? Lembram da atividade da primeira teleaula que nós já listamos aqueles atributos das classes? Então, olhem só, se eu tenho o use case, ali foi chamado aqui de manter, mas esse manter é o cadastrar. Então, ou cadastrar torneio ou manter torneio. Se eu quero manter torneio, é porque eu quero o quê? Cadastrar objetos. Depois, isso será mantido numa classe, que é o próximo diagrama, que é o diagrama de classes. Então, nós teremos uma classe chamada torneio com as características para você conseguir fazer o quê? O cadastro de um torneio. Tá certo? Então, eu quero que vocês descrevam, parem aí 5 minutinhos e passo a passo, neste formato, como que seria a execução de um cadastro de um torneio, olhando aqueles atributos que foram definidos. Está certo? E já volto também com algumas dúvidas. Quem já tiver algumas dúvidas, tá certo? Já no caso aí, coloquem para os tutores que eu já vou responder agora no nosso retorno. Ok? Muito obrigada por enquanto.
Olá, então, retornando, respondendo primeiro algumas perguntas de Baiti, Paraná e do Rio do Sul, Santa Catarina. Olha lá. A documentação do use case é bastante usada ou geralmente se usa somente o diagrama? Gente, isso é de acordo com cada metodologia da empresa, tá certo? Mas entre todas as técnicas da UML, a proposta faz o use case, o diagrama de caso de uso, e faz a documentação sim. Nem se for no formato mais simples, mais narrativo do que esse passo a passo no formato de eventos. E deixa para tratar cada evento no diagrama, tá certo? Mas pelo menos um relato, uma narração tem que ter. Depois, esse manter seria o cadastrar? Sim, gente, seria o cadastrar, tá? Então são sinônimos, manter ou cadastrar, ou até o verbo manutenir. É estranho, mas já vi alguns autores usando manutenir. De Araranguá, Santa Catarina, um cenário alternativo existirá sempre que tivermos uma condição? Isso mesmo. Então, no momento que você está descrevendo o cenário principal, se deparou com uma condição, é onde eu vou jogar para o cenário alternativo. E ainda, de Barreiras, acho que é Bahia, o aluno pergunta se um erro do sistema é mostrado no cenário alternativo. Se erros que são tratados, lógico, um bug do sistema não tem como ou do próprio sistema, tá certo? Mas um erro, por exemplo, no caso do confirma, ele apertou lá o cancelar, tá certo? Então vai emitir uma mensagem para o usuário verificar se ele quer cancelar mesmo ou não, se ele não confirma então aquele cadastro. Isso então é um cenário alternativo, está certo? Então, vamos lá agora, vou apresentar a minha solução, a minha descrição, está certo? Então, olhem só lembrando aqui, eu voltei naquela atividade que nós fizemos e para torneio, nós definimos número, que já indicava na própria descrição, número do torneio, nome, data atual de cadastro do torneio, data do torneio, hora, local e responsável. Tá certo? Então, por enquanto, gente, a documentação, essa descrição do use case manter torneio, tá certo? Eu vou fazer com base nisso que eu tenho, porque nós não temos ainda o diagrama de classes pronto, tá certo? Então, eu vou considerar o ator que eu defini foi o responsável pelo torneio. Ele que vai fornecer os dados para que ocorra o cadastro do torneio, tá certo? Então, o ator é o responsável. Então, olhem só, como que eu fiz? Eu fiz aqui um formato um pouquinho mais simples e um formato um pouquinho mais completo. Eu coloquei número 1 mesmo, o nome do use case eu tenho que manter o mesmo que é indicado no diagrama. Uma breve descrição, eu coloquei: o responsável pelo torneio informa os dados para realizar o cadastro dos torneios do clube. Então, é uma breve descrição que explica o que está indicando esse use case. Ator primário, responsável pelo torneio. Eu, geralmente, só coloco ator primário. Só se ficar muito estranha aqui a descrição que eu indico o cenário, ator secundário. Então, um formato mais simples, olhem só. Do cenário principal. Responsável pelo torneio, solicita o cadastro do torneio. Número 2, o sistema exibe o cadastro de torneios. Número 3, o responsável pelo torneio informa os dados de um torneio para inclusão. Eu já indiquei aqui, ó, inclusão, tá? Que eu vou tratar. Então, por que eu não coloquei o número? Eu penso que para torneio não seria o responsável, seria melhor o sistema estar gerando o código do torneio, tá certo? Então, por isso que eu não coloquei o responsável em forma código. Então, eu generalizei em forma dados, tá ok? Depois, então, quais são esses dados? Esses dados são estes aqui. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que tratar alguma coisa, alguma validação importante aqui destes atributos até então já identificados? Então, eu coloquei aqui, ó, sistema valida se data do torneio ou local não estão ocupados.
Porque se eu quero cadastrar um torneio, eu não posso ter já um torneio cadastrado na data que eu quero ou no local, ou as duas coisas, tá? Na data e local, conforme os atributos. Então, informou os dados, sistema valida se não estão. Então, lembra que eu tenho que negar, eu tenho que considerar que eles não estão ocupados para você poder confirmar. Responsável pelo torneio confirma e sistema registra torneio. Agora, olhem só um pouquinho mais detalhado. O cenário principal também, só que um exemplo 2. Responsável pelo torneio solicita o cadastro, o sistema exibe. Responsável pelo torneio também informa os dados, generalizei também. De um torneio para inclusão, estou tratando já aqui, já afirmei que é uma inclusão, porque é cenário principal. Olhem só, quem que vai atribuir a data do sistema? Geralmente a data não é o usuário que vai cadastrar, o próprio sistema já atribui, tá? Eu tenho lá como já defini isso em banco e ele vai atribuir. Sistema valida se data do torneio e local não estão ocupados, tá certo? Então, se não estão ocupados, sistema atribui situação do torneio para agendado. Aí você pode me falar, mas isso aqui não consta situação do torneio, tá certo? Aqui como atributos. Então, por isso que eu falei, já é uma versão um pouquinho mais elaborada. Pensando que todo torneio cadastrado, eu vou ter que controlar para falar se ele está agendado, se ele está em andamento, se aquele torneio já foi finalizado ou não. Então, numa versão já um pouquinho mais elaborada, com certeza eu preciso indicar e criar o atributo situação, complementando aqueles atributos já previamente identificados. Agora, responsável pelo torneio confirma. Olha só, depois que ele confirmou, aí eu coloquei um gera número do torneio, depois que ele confirmou, e o sistema registra. E ainda o sistema emite mensagem informando que o torneio foi cadastrado com sucesso. Tá certo? Então, olha só, uma versão um pouquinho mais elaborada. E o exemplo 1, uma versão simples, tá certo? O essencial para você indicar qual que é o cenário principal desse caso de uso. E olhem só, então onde que eu tenho alternativas? No 3. Por que o 3? Aqui eu estou tratando inclusão, mas eu posso existir o quê? Posso, no mesmo caso de uso, tratar alteração. Tá certo? Então, vou abrir o cenário 3. Responsável pelo torneio, agora a outra condição é a alteração. Solicita a alteração do torneio informando a data. Sistema exibe o cadastro de torneios, o sistema recupera o torneio a ser alterado, responsável pelo torneio informa dados a serem alterados. Entre aqueles dados, ele pode querer alterar a data e o local. Então, por isso que eu tenho que validar de novo. Sistema valida se eles não estão ocupados e responsável pelo torneio confirma e sistema atualiza. Então, reparem que sempre, todo o evento vai ter um verbo, tá certo? Indicando ação para aquele evento. Tá ok? Ainda, cenário alternativo do 4. O 4, voltando para o cenário principal, é se não estão ocupados. O contrário seria o que? A outra condição. Se eles estão ocupados. Se eles estão ocupados, o sistema vai emitir uma mensagem informando que data do torneio ou local estão ocupados e o sistema vai disponibilizar e informar outra data do torneio ou local. Então, do 3.2 ele informa, desculpem, do 4.2 ele informaria e voltaria para cá. Tá certo? Validaria de novo e cai aqui, né, como se fosse aqui um fluxograma. Tá certo? Então, ó, uma versão mais simples e uma versão, se você já tem um protótipo, pessoal, vale a pena já fazer uma versão um pouquinho mais elaborada. Ou o que você pode fazer? Ah, depois que eu tenho e desenho o meu diagrama de classes, eu volto e refino, tá certo? E faço aqui a revisão
do meu cenário, que eu já descrevi, principalmente do cenário principal. Está certo? Então, uma atividade bem rápida. Lembrando, para cada caso de uso, pessoal. Então, se eu tenho um caso de uso de consulta, de relatório, o que for, eu preciso fazer essa documentação. Tá certo? E agora, uma vez que eu tenho diagrama de casos de uso e tenho a documentação do caso de uso, nós vamos para a próxima técnica de modelagem, que é o diagrama de classes, tá certo? Ou muitas vezes, dependendo do tamanho do sistema, eu também não consigo representar tudo em um único diagrama. Eu posso ter vários diagramas e aí sim eu tenho então um modelo de classes do meu sistema. Então vamos começar agora verificando alguns conceitos e anotação para a gente começar a montar o diagrama de classes. Vamos ao quadro? Então, olhem lá. Seu objetivo é permitir a visualização das classes utilizadas no sistema e como estas se relacionam, tá certo? Não é simplesmente igual nós fizemos a identificação do exercício. Ah, eu tenho a classe torneio, eu tenho a classe jogo, eu tenho a classe time, jogador e assim por diante. Não, eu tenho que representar a classe e depois como elas se relacionam, tá certo? Ainda, é um diagrama que mostra uma visão estática do sistema, tá certo? A prioridade desse diagrama é você representar a parte estática, diferente depois dos diagramas comportamentais, que eu vou mostrar e evidenciar a parte dinâmica, tá ok? Ainda, ela representa a parte lógica do sistema. E esse diagrama de classes, nós vamos aqui representá-los, cada classe com seus atributos, operações e relacionamentos. Ainda, eu posso ter o modelo de classes que eu falei, uma vez que eu tenho um sistema muito grande, e eu preciso, então, para o meu sistema, fazer 4 diagramas de classes. Tá certo? Diagrama 1, diagrama 2 e assim por diante. Então, esse conjunto de diagramas, eu estou me referindo ao modelo de classes, tá certo? Ainda, nós podemos partir de trabalhando por níveis também, mesma coisa que o diagrama de casos de uso. Eu faço uma primeira versão, ou posso até chamar de versão 0 e depois versão 1, e vou trabalhando e refinando as versões do meu diagrama de classes, tá certo? Até chegar na próxima fase, na próxima atividade, que é a atividade de projetos. Então, só lembrando, eu já tenho o meu diagrama de casos de uso pronta, tá certo? Agora, como que eu vou trabalhar com o diagrama de classes? Eu começo analisando cada caso de uso, para conseguir identificar as classes e seus atributos, tá certo? E essa elaboração foi o que eu acabei de comentar, nós vamos trabalhar por visões, tá certo? Com classes normalizadas. Esse conceito de normalização é um conceito de banco de dados, tá? Que vocês terão na próxima, acredito que a próxima disciplina é de normalização. Aqui é a mesma coisa, então eu vou tratar um pouquinho aqui, mas depois vocês terão o conceito muito bem especificado e definido no próximo módulo. E depois você então vai trabalhando com esse refinamento do diagrama de classes, tá certo? Existem alguns autores que destacam e colocam algumas técnicas para ajudá-los na identificação dessas classes. A chamada técnica de análise textual de Abbott, tá certo? O que ele faz? Você, com certeza, como analista, no momento que você iniciou a análise de requisitos, você se deparou com documentos da empresa, tá certo? Modelos de negócio, glossários, toda a documentação que a empresa trabalha para aquele domínio, daquele domínio que você está fazendo o seu projeto, o seu sistema, tá certo? E para cada um destes documentos, a gente identifica os substantivos e adjetivos, destacando sinônimos e removendo. Tá certo? Então, eu tenho um documento que é um contrato de cliente.
Então, ou contrato de locação. Ah, isso existe no mundo real, então provavelmente contrato é um substantivo, eu terei provavelmente essa classe. Eu considero isso como sendo uma classe candidata. Eu vou trabalhando com essas listagens até me auxiliar e fazendo depois uma validação com os casos de uso. Nessa técnica ainda, os verbos são destacados e provavelmente eles representarão ou as operações de uma classe ou as chamadas associações entre essas classes. E aí ele coloca verbos no sentido de ação, como calcular, confirmar, cancelar, comprar, estimar, fechar, depositar, são operações em potencial. No sentido de ter, serão representadas provavelmente como os relacionamentos, a associação do tipo agregação ou composição. Nós vamos daqui a pouco trabalhar e verificar o que é uma agregação e uma composição. Os verbos no sentido de ser provavelmente serão generalizações, tá certo? E os demais verbos serão as associações ainda no seu diagrama. Uma outra técnica, que é a técnica até proposta pelo Rupp, que é aquela que eu sugeri, tá? Que eu também é a técnica que eu sigo, que é a análise dos casos de uso. Então, você faz essa descrição para cada caso de uso, tá certo? Identificando classes a partir do comportamento do caso de uso. Que é aquela questão, pessoal. Então, se eu tenho aqui o use case, cadastrar torneio ou manter torneio, tá certo? É porque eu preciso ter algum lugar no sistema para poder armazenar os torneios. Torneio 1, torneio 2, cada torneio que eu identifico, lembram, será um objeto. O conjunto de objetos que representa, então, a nossa classe. Tá certo? Então, eu faço análise e, geralmente, para cada caso de uso, eu identifico uma classe, tá certo? E para cada classe, eu descrevo as suas responsabilidades, que então, o que ela indica, que são as suas, provavelmente serão as suas operações, atributos e depois associações, tá certo? E isso eu vou conseguir montando o diagrama de classes. Ainda tem a modelagem do CRC, Classes, Responsabilidades e Colaboradores, propostas por Kent, tá certo? E Cunningham. Essa é uma outra técnica que você trabalha com cartões, que você também vai listando atributos, comportamento, tá certo? Uma outra, se alguém tiver depois interesse, tá certo? Procurem aí nos materiais sugeridos no próprio livro da UML, o Guia do Usuário, do próprio Bezerra. Tá certo? Outra técnica é a taxonomia de conceitos, quer dizer, você faz uma classificação de tudo que você se depara com os documentos, com a análise de requisitos que você tratou. Conceitos concretos, como edifícios, carros, salas de aulas, tá certo? Então, provavelmente serão classes. Papéis desempenhados por seres humanos, também muitas vezes, provavelmente são classes candidatas. Eventos como ocorrência em uma data e numa hora específica, como reuniões, pedidos, aulas, provavelmente eu vou ter que identificar isso e criar uma classe. Lugares também são aqui indicados a terem também provavelmente como sendo classes. Organizações, que representam coleções de pessoas, recursos, departamentos, também provavelmente serão classes. E ainda conceitos abstratos, princípios de ideias tangíveis, tá certo? Não tangíveis, quer dizer, intangíveis, como reserva, venda, inscrição, tá certo? Então, seria o quê? Uma negociação entre pessoas. Então, provavelmente também serão identificadas como classe. Então, são algumas técnicas para facilitar a identificação das classes. E olhem só, qual que é a notação? Então, agora começam algumas regras que para você poder criar o seu diagrama. Eu posso representar a classe com um retângulo apenas com o nome. Posso representar a classe com duas seções. O nome da classe será um substantivo no singular,
tá certo? E depois eu listo os seus atributos. Pode ser apenas com a seção das operações. Operação vai ser o quê? Um verbo no infinitivo, abre e fecha parênteses. Isso já é notação da própria ferramenta Case, você não precisa se preocupar, você só vai indicar o nome do verbo. Aqui sim seria a classe no formato completo, com a seção do nome, a seção dos atributos e a seção das operações. E depois ainda tem mais detalhes. Posso indicar a chamada visibilidade dos atributos e das operações. Depois ainda nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais em detalhes e na própria linguagem de programação que vocês estão trabalhando. O tipo de dados de acordo com a linguagem de programação que você vai adotar, tá certo? Então, você reparem, uma versão mais simples, bem simplificada, e depois até uma versão mais detalhada. Geralmente, pessoal, no diagrama de classes, nós estamos trabalhando na atividade de análise. Lembram do ciclo de vida? Nós estamos aqui, ó, na análise. A 1 foi análise de requisitos. Geralmente aqui nós vamos trabalhar com essa notação aqui, ó. A ferramenta Case já vai colocar a visibilidade, tá certo? Mas nós não vamos nos preocupar muito com o tipo de dados. Porque na próxima etapa, na atividade de projeto, lá nós vamos voltar, pegar o diagrama, que é uma documentação lógica, e adequar. Então, pegar a documentação de análise e fazer o mapeamento para as tecnologias que eu vou adotar de linguagem de programação, sistema gerenciador de banco de dados e assim por diante. Tá ok? Então, eu vou fazer o mapeamento. Então, reforçando, o nome da classe vai ser um substantivo no singular. Nome do atributo. Eu vou escrever sempre minúsculo concatenado com maiúsculo, caso sejam palavras compostas. Tá certo? Então, aqui, ó, nome do atributo. Se for data de nascimento, inicial minúscula, data, a próxima palavra, letra maiúscula. Então, palavras compostas, tá ok? Minúsculo concatenado com maiúsculo. É regra de notação. Mesma coisa as operações, minúsculo concatenado com maiúsculo, só que sendo um verbo no infinitivo mais substantivos. É bom, né, pessoal? A gente lembra, a gente vai, então, estudando análise e vai lembrando um pouquinho da nossa língua portuguesa, né? Das regras gramaticais aí também. Além disso, bom, as classes, elas terão o quê? Agora, como um sistema, eu tenho que estabelecer a chamada comunicação entre a classe 1 e verificar com qual outra classe que o meu sistema, tá certo? Que eu vou definir o relacionamento entre essas classes para que ocorra a comunicação entre esses objetos. Qual objeto faz referência a qual objeto? Isso é estabelecido através de um chamado relacionamento, tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Logicamente ou fisicamente, que eles estarão relacionados. No nosso modelo, é um modelo lógico, por ser da análise, mas depois, na fase de projeto, esse relacionamento será físico. Lá no banco de dados, eu vou estabelecer aqui um relacionamento entre os objetos ou entre tabelas que representarão as classes, fazendo um mapeamento para sistema gerenciador de banco de dados relacional. Então, conforme proposta da UML, existem 4 tipos de relacionamentos. As chamadas associações, generalizações, dependências e realizações. Nesses primeiros diagramas e nessas primeiras versões do diagrama de classes, o que eu quero que vocês estudem e se aprofundem é com as chamadas associações e generalizações. Dependências e realizações, é importante que vocês saibam, por enquanto, que é um tipo de relacionamento. Mas depois nós vamos nos aprofundar, tá certo? O que é isso no próximo semestre. Então, vamos lá. O que é um relacionamento do tipo associação?
Olhem só, associação, quando existe uma associação entre próprios objetos da própria classe, ela é chamada de associação unária, ou ainda autoassociação, ou como sinônimo ainda reflexiva. Existe associação binária entre duas classes, ternária entre três, ou a chamada classe associativa ou agregação. Então, olhem só, existem 4 tipos de relacionamentos. Quais são? Associação, generalização, dependência e realização. Isso é proposta da UML, conforme a gente está trabalhando. Isso é questão de prova, olhem lá. 4 tipos de relacionamentos. De associações, que é um tipo de relacionamento, então existem unária, 1, binária, 2, ternária, 3, classe associativa, 4 e agregação, 5. E dessa agregação existe um tipo especial que é a chamada composição. Então, na verdade, são 6. A generalização é um tipo de relacionamento que faz a conexão entre classes especializadas e classes genéricas, que é onde vai surgir o conceito de herança, que é uma grande característica da orientação a objetos. O dependência, o relacionamento de dependência, indica relacionamento também entre casos de uso, entre classes, pacotes e demais anotações. No diagrama de classes é falar que um objeto depende totalmente de outro objeto. Tá certo? Então, é representado como uma dependência. E a realização é quando eu preciso firmar um contrato entre a execução entre classes e interfaces. Tá certo? Então, na orientação a objetos, eu posso ter um tipo especial de classe que é chamada interface, que ela só tem operações, tá certo? Ela apresenta o nome e não apresenta a sua assinatura. Então, é um tipo que eu tenho que utilizar para representar essa relação entre classes e interfaces. Então, vamos lá. Por enquanto, associações e generalizações que são as principais. A associação é a notação, é uma linha, tá certo? Eu posso ou não colocar o nome nessa associação e em cada extremidade da associação vai ser indicado uma chamada multiplicidade, que indicam quantos objetos aqui da minha classe A, por exemplo, se comunicam com quantos objetos ou referenciam quantos objetos da minha classe B. Pode ser do tipo 0 ou 1, a mínima e a máxima. Tanto a mínima como a máxima pode ser 1. Neste caso, eu posso substituir apenas pelo número 1, tá certo? A mínima e muitos, na UML é asterisco, ponto, ponto, desculpem, 0, ponto, ponto, asterisco. Dependendo da ferramenta Case, ele não coloca asterisco, tá certo? Dependendo da ferramenta Case, ele coloca N. Então, isso vai depender de cada ferramenta, mas se tiver, utilizem com a representação do N. Só muitos, que isso já está implícito também, o 0 pode ser só o asterisco também. Então, a mínima 1 ou muitos, ou quando você já tem específicos. Por exemplo, o intervalo mínimo de 3 a 5. Ah, vamos supor, eu tenho aqui uma classe projeto e neste projeto, tá certo? Eu posso ter equipes. Então, vamos supor, para cada projeto eu já defino, eu posso ter 3 ou no máximo 5 equipes trabalhando no mesmo projeto. E cada equipe só pode trabalhar em um projeto. Então, quando você define a multiplicidade, nós precisamos fazer a leitura dos dois lados, desse objeto para o outro e ao contrário também. Lógico que essa multiplicidade dependerá das regras de negócio do sistema, do domínio que você está trabalhando. Então, aqui, o exemplo da associação unária. Eu tenho a minha classe funcionário e eu quero dizer assim, ó, eu, funcionário Yolanda. Então, quem que é meu supervisor direto aqui na instituição? Tá certo? O meu supervisor é o nosso professor Dorival, que é o coordenador do curso.
tá certo? Mas tanto Yolanda como Dorival são funcionários, são objetos da mesma classe. Mas eu quero estabelecer e falar assim, eu quero estabelecer que todo funcionário, tá certo? Ele pode ser supervisionado por nenhum ou por muitos supervisores. E cada funcionário supervisionado, se ele for supervisionado, ele vai ser supervisionado por um supervisor. Tá certo? Então, são objetos da mesma classe que se relacionam, que se associam com objetos da mesma classe para poder indicar aqui quem que é supervisor no papel de supervisor de quem. Tá certo? Então, é a chamada associação unária. Um outro exemplo clássico é de disciplina. Vários anos atrás, até décadas, tá certo? Em um sistema acadêmico de universidade, eu tinha uma disciplina que ela poderia ser pré-requisita de nenhuma ou de muitas outras. E cada disciplina pré-requisita, ela também poderia ser no mínimo de uma ou de várias. Tá certo? Então, são objetos da mesma classe e se relacionam entre elas mesmas. A associação binária, então, quando ocorre entre duas classes. E eu estou dizendo que toda categoria de curso, para cada categoria, eu posso ter nenhum ou muitos cursos. Aqui eu poderia usar diretamente o asterisco, tá, pessoal? Não preciso usar zero, ponto, ponto, asterisco. Quando eu enxergo asterisco, está implícito o zero. Só que às vezes fica melhor também, porque às vezes na ferramenta Case é muito pequenininho o asterisco. Então é bom colocar a mínima e a máxima zero, ponto, ponto, asterisco, se ele já tiver na ferramenta Case. Então eu estou dizendo que a mesma categoria pode estar para nenhum ou muitos cursos, tá certo? E todo curso, ele se relaciona com uma categoria de curso. Todo curso, por exemplo, nosso curso, o curso superior de tecnologia em ADS, ele é de qual categoria? Categoria exatas. Então, do mesmo curso de exatas, eu tenho o quê? O curso CST de análise. Da mesma categoria, eu tenho o curso de engenharia da computação. Da mesma categoria, eu tenho o curso de engenharia de produção. Então, olhem só, mínima e máxima, tá certo? Lembra, o 1 também indica a mínima e a máxima, 1. Então, todo curso vai ter uma categoria no mínimo e no máximo uma. Lembrando, sendo 1, eu simplifico para 1. Do mesmo curso, eu posso ter várias turmas acontecendo ao mesmo tempo. Eu posso ter, na verdade, nenhuma ou posso ter várias. Agora, cada turma refere-se a apenas um curso. Então, reparem, pessoal, que são regras de negócio, tá certo? A associação ternária, então, a associação entre várias classes, acho que aqui o exemplo ficou pequeno, ele é representado com um losango. Então, vamos supor, eu tenho a classe turma, da mesma turma eu posso ter aqui várias disciplinas, e de cada disciplina eu posso ter também, para uma mesma disciplina, eu posso ter vários professores. O mesmo professor pode ser professor de nenhuma ou muitas turmas, tá certo? Então, aqui me interessa saber, para aquela turma, a turma de ADS de 2016-1, tá certo? Do segundo, então, ou do terceiro semestre, tem a disciplina A, B, porém a disciplina A é ministrada pelo professor 1 e 2. A disciplina B é ministrada apenas pelo um professor. Então, se eu tenho a necessidade de saber toda essa relação, eu posso usar uma associação ternária, ou chamada de nária. Ainda, classe associativa, tá certo? A classe associativa, geralmente, a ocorrência dela é a partir de uma multiplicidade N para N, tá certo? Então, indica o quê? Quando eu tenho produto e fornecedor.
todo produto pode ser fornecido por nenhum ou muitos fornecedores e o mesmo fornecedor também pode fornecer vários produtos. Agora, me interessa saber o quê? Dessa combinação, que na verdade aqui eu tenho o tipo de associação N para N, muitos para muitos, tá certo? Eu quero saber, aquele produto é fornecido por aquele fornecedor a qual preço? Então, essa informação que eu preciso é da combinação destes dois objetos. O preço não é só do produto ou o preço é só do fornecedor. Eu quero saber que o fornecedor 1 fornece o produto 1 a qual preço? Tá certo? Então, eu preciso dessa combinação dos dois objetos para obter aqui esta informação. Então, quando tiver essa necessidade, eu vou representar por classe associativa. E olhem a notação da classe associativa. Eu indico a classe A, por exemplo, a outra classe que está se associando, tá certo? Estabeleço a associação normal, estabeleço a multiplicidade e agora eu desço aqui, ó, uma seta tracejada. Indico se eu preciso de uma combinação, ter informações a partir dessa relação da classe A mais a classe B, eu represento uma classe e eu indico aqui, conforme atributos, quais são estes dados que eu preciso. Crio um nome para essa classe. Aqui me interessa saber, o mesmo projeto eu posso ter um ou muitos alunos participando. O mesmo aluno pode participar de nenhum ou muitos projetos. Agora, então, eu quero saber a participação daquele aluno naquele projeto, quando que ele começou e quando que ele terminou. Então, reparem que é uma combinação, tá certo? Não é, a data de início não é do projeto, a data de início não é do aluno, é do aluno naquele projeto. Então, é onde que surge a representação da classe associativa, tá certo? E se eu não precisasse dessas informações aqui, na verdade, destes dados, se eu não precisasse, então não existiria a representação da classe associativa e simplesmente indicaria multiplicidade. Me interessa saber qual aluno participa de qual projeto, então é só N para N, tá certo? Além da classe associativa, a agregação também pode ser chamada de agregação por referência, tá certo? Esse termo aqui é um sinônimo. Então, indica o quê? Quando eu quero representar que um objeto maior, que ele vai ser chamado de objeto todo, ele precisa ser complementado pelos objetos menores de suas partes, que serão chamados os objetos partes. Então, quer dizer o quê? Ambas as classes podem viver de forma independente, ou seja, não existe uma ligação forte entre essas classes. E o símbolo vai ser representado por um losango na extremidade da classe que contém os objetos todo. Vamos ver agora no exemplo. Ainda, pode passar mais um, aqui. Vou pegar um outro exemplo que ainda fica mais fácil para depois voltar para esse nosso aqui, tá certo? Então, olhem só, eu tenho a classe Estado, Estado de unidade federativa. Um Estado, no momento que eu faço a criação e instanciação de Estado, eu posso aqui falar que um Estado, eu posso ter o quê? Nenhuma ou muitas cidades. Cada cidade, vou considerar que ela pertence a um estado. Ah, se eu tenho cidade com o mesmo nome em 2 estados, eu vou cadastrar ela 2 vezes, tá certo? Então, e por que 0 ou muitos? Eu tenho que pensar sempre na multiplicidade, pensando na instanciação. Eu posso cadastrar um estado e depois cadastrar as cidades para estes estados, tá certo? Então, eu posso, no mundo real, agora eu projeto isso no mundo real. Estado é um território, uma área. Faz sentido falar que uma parte desse estado são as cidades 1, cidade 2, cidade 3, cidade 4 e cidade 5?
Então, eu tenho um objeto na leitura, no momento que eu estabeleço a associação entre essas duas classes, faz sentido você falar que eu tenho um estado que é composto por cidade, por objetos que representam suas partes, tá certo? Então, é como se eu tirasse um pedaço, um pedaço do estado é a cidade 1, o outro é a cidade 2. Então, se faz sentido, não é assim uma simples associação binária, e sim é uma agregação, tá certo? Será o losango. Mesma coisa, eu posso ter situações, objetos abstratos. Uma aula é composta de exercício, uma parte da aula, então a aula seria um objeto abstrato, seria um tempo aqui, mais professor e assim por diante. Uma parte dessa aula é conteúdo, uma outra parte pode ser o quê? Exercícios, tá certo? Uma aula é composta, então, de material, então, faz sentido? Então, não é uma simples associação binária, sim uma agregação. Mesma coisa, time e jogador. Time também é um objeto abstrato. Time não é uma coisa só. O time é composto de jogador, o time é composto de árbitro, o time é composto... Árbitro não, o árbitro é o jogo. É composto de técnico, tá certo? Um time. Então, posso dizer aqui, um time é um objeto maior. E uma parte desse objeto são seus jogadores, é o seu técnico. Então, se faz sentido, eu estabeleço aqui um losango. Isso o que vai implicar? Posteriormente, isso implicará lá na implementação. Como que eu vou ter que tratar esses objetos que são representados aqui na análise pelo conceito de objeto todo e parte? Um outro exemplo é a chamada composição, ou também como sinônimo de agregação por composição, ou ainda agregação por valor. É o mesmo sentido de um objeto todo composto por objetos partes. Vou colocar no plural aqui, tá? Mas lembrando que nome da classe não se usa no plural. Então, agora, se essa parte que constitui o todo, se você tirar essa parte e fizer uma perda significativa, vai ficar aqui um vazio no objeto todo, tá certo? Então, não é uma simples agregação, é uma chamada agregação por composição. Então, o que é feito? É pintado aqui o losango, tá certo? Vamos ver no exemplo que fica mais fácil representar. Só primeiro, elas vivem unidas, existe uma ligação forte entre essas duas, tá certo? Então, ambas são parte de um todo, não existe só a parte existe se existir primeiro o objeto todo. O primeiro, lembra, o estado e cidades. Lembram que eu falei? A criação desses objetos são independentes. Eu posso criar o estado e depois eu crio a cidade. Não preciso criar no mesmo momento, salvar os dois objetos no mesmo momento. Eu posso cadastrar os estados hoje, tá certo? Dia 1/3. Eu cadastro o estado 1, estado 2. Amanhã eu vou lá, abro o meu cadastro de cidades, dia 2/3. E cadastro cidade 1, cidade 2, cidade 3 para o estado 1. Só estabeleço o vínculo, tá certo? A referência. Mas eu posso criar em tempos distintos. Por isso que percebam que do lado da extremidade das partes é 0 ou 1. Já o objeto todo, que vai ser a representação do losango preenchido, tá certo? Então, é o contrário. Eu tenho aqui, imagine um objeto nota fiscal, ou um próprio pedido, um próprio orçamento, tá certo? Que são exemplos de objetos clássicos. Vamos enxergar nota fiscal no mundo real? No mundo real, ela é um documento. Na hora que você imprime ela, a nota fiscal,
por exemplo, uma nota fiscal de saída ou de entrada ou de cliente, ela é constituída por um cabeçalho, que vai a data da nota, para qual cliente, e depois tem uma outra seção aqui abaixo que referem-se aos itens da nota, onde são especificados os produtos, tá certo? Que eu indico lá, produto 1, qual quantidade que eu quero, eu quero 10, qual que é o valor? Valor 1, qual que é o valor total do item? Então, R$10. Eu quero o produto 8, que custa, desse produto 8 eu quero um só, que custa R$5, e assim por diante. Então, da mesma nota fiscal, a nota fiscal, por exemplo, a nota fiscal 1000, a nota fiscal 1001, tá certo? Que foi emitida hoje, dia 1/3, tá certo? Então, da mesma nota, eu tenho vários produtos. E eu posso cadastrar hoje, dia 1/3, eu lanço só o cabeçalho da nota. Aquela nota para aquele cliente. E depois eu posso amanhã ir lá e lançar os produtos? Produto 1, produto 2 e assim por diante? Não. Na hora que eu cadastro a nota, eu tenho que enxergar isso como um objeto único, tá certo? Mesma coisa que o pedido, que o orçamento. Então, na anotação correta, são classes distintas, porque eu posso ter N produtos, tá certo? Se fosse um produto só estaria aqui junto, na mesma classe, mas são vários produtos, então são classes distintas. Pedido é composto de item de pedido. No mínimo, para ser pedido ou nota fiscal, tem que ter um item, mas posso ter muitos. Cada item refere-se a um produto, do mesmo produto eu posso ter o quê? Estar em vários itens. Então, reparem que o pedido é um objeto todo composto de suas partes. E essa composição é uma ligação forte, diferente da agregação do exemplo anterior. Essa ligação forte, se ela existe, então ela é uma composição, vai ser o losango preenchido. Se porventura você excluir um pedido, tem que excluir todos os itens, tá certo? Diferente do exemplo anterior, se eu excluir um estado, eu vou poder excluir as cidades que não têm aquele estado ainda que eu quero excluir correspondente. Outro exemplo, prova é composta de várias perguntas e cada pergunta é composta de 5 alternativas exatamente, conforme regras de negócio. A prova de vocês é composta por 4. Aqui um exemplo, então, de acordo com regras de negócio, com 5. E aqui eu estou dizendo, que toda prova, na hora que eu for cadastrar a prova, eu já vou cadastrar suas perguntas. Não posso abrir uma prova sem cadastrar pelo menos uma pergunta. Tá certo? Por isso que é uma agregação. Feito, então, terminamos as associações. E para fechar, a generalização ou especialização, também chamadas de classes filhas, classes gerais e classes filhas. É onde surge o conceito de herança, né, uma forte característica da orientação a objetos, que seria, igual no nosso estudo de caso, de torneios, eu identifiquei a classe técnico, a classe árbitro e a classe jogador. Ambos, jogador, árbitro e técnico, são pessoas no mundo real. Eu consigo generalizá-los e criar uma superclasse na representação chamando de pessoa. Todas as características e comportamentos e operações de cada um, tudo que eu tiver de comum, eu represento e jogo na superclasse, ou também chamada de classe genérica, tá certo? Ou classe pai. E a notação é um triângulo ligando as classes especializadas, tá certo? Então, olhem só, eu posso ter aqui, eu estou dizendo que de curso eu faço a leitura como é tipo, lendo de baixo para cima. Graduação é um tipo de curso. Pós-graduação é um tipo de curso no mundo real.
extensão é um tipo de curso no mundo real. Então, características comuns foram representadas no curso. Poderia ter uma classe, uma subclasse, que ela pode herdar características de mais de uma superclasse, tá certo? Então, aqui seria uma herança chamada herança composta. Pode acontecer, tá ok? Então, quando eu tenho uma classe especializada, herdando características de mais de uma superclasse. Aqui um outro exemplo, pessoa, onde eu tenho aqui 2 níveis de hierarquia. Na verdade, foram identificadas médico e instituição. Representando, analisando os atributos, eu generalizei e criei as subclasses física e jurídica. Subclasses de pessoa. E física, porventura, é superclasse de médico. E jurídica, porventura, é superclasse de instituição. Todos os atributos comuns, eu criei a classe genérica de pessoa, tá certo? Abri física, por sua vez, médico, e de jurídica, a subclasse instituição. E aqui um outro exemplo, tá certo? De um diagrama de classe, só para vocês terem a noção. Então, todas as classes foram representadas, aqui não é uma classe, é só uma nota. Aqui, ó, tem uma classe associativa, uma generalização. E importante aqui indicar o tipo de agregação e não esquecer da multiplicidade que dependerá das regras de negócio. Tá certo? Então, pessoal, não é um trabalho simples. Eu tenho que fazer abstrações. Identifico as classes, listo os atributos, se preocupem com as operações num outro momento. Tá ok? E visualizem os relacionamentos, então os relacionamentos, por enquanto, generalização e associação. Estabeleçam a multiplicidade e façam a leitura. Façam primeiro, depois eu vou refinando. Está certo? Então, agora é uma questão de prática. Como atividade, vocês farão agora, podem direto para a atividade, que é o estudo de caso do controle de torneios, mas seria ainda o ideal começar... primeiro de torneios para depois o de estágio, que ele é um pouquinho maior. Eu estarei acompanhando vocês aqui no chat e disponibilizando a solução para vocês depois. Tá certo? Então, muito obrigada pela aula de hoje, tá certo? Pela presença de vocês e até a próxima teleaula.